Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Vocês conferiram a nota de vocês lá no site? Está tudo certo? Conferi sim, professor, tá correto. Beleza. É que eu tive que alterar algumas, né? Que o Matheus esqueceu de um grupo. Uma das notas foi a minha. Foi, né? Foi. Agora tá certo. Tá certo. Beleza. Tá tendo algum evento hoje? Eu não sei. Eu acho que tá. Vamos lá, então, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje. Ontem a gente viu a distribuição binomial. Então, nós estamos vendo agora as distribuições de probabilidade. Então, a gente vai começar vendo as distribuições de variáveis discretas e depois a gente vai para a distribuição de variável contínua. Tá? Então, distribuição discreta e depois distribuição contínua. Então, ontem a gente viu uma distribuição discreta, que é binomial. Então, binomial só serve para a variável discreta. Tá? Então, a gente analisou somente variáveis discretas. E hoje a gente vai ver a segunda distribuição de variável discreta. Vou colocar, então, para vocês o slide. Estão vendo bem o slide? Distribuição de Poisson. É um nome francês, né? Então se lê Poisson. A escrita pode até parecer estranha aí. Está escrito Poisson, né? Mas se lê Poisson. Então a distribuição de probabilidade de Poisson, ela é de uma variável aleatória discreta. Só serve números inteiros, tá? O resultado, é lógico, né, que não é um número inteiro, porque o resultado é uma probabilidade, pode ser qualquer número, mas eu estou falando da variável em si. Então, a gente vai estudar a variável que só pode ser um número inteiro. A Poisson, a característica dela, ela ocorre num certo período de tempo, tá? É tempo, distância, área ou volume, mas o padrão é um certo período de tempo. Então, algo que ocorre em um certo período de tempo. Por exemplo, média de acidente, média diária de acidente. Até agora, a gente pode também colocar aí média de infectados de Covid-19, tá? Média diária. Então, aqui a gente vai falar de uma variável discreta que ocorre em um determinado tempo, tá? Outros exemplos, usuários de computador ligado à internet. Então, olha lá, o exemplo, usuário de computador, variável discreta, não dá para ter meio usuário de computador. Esses ligados à internet teria que estar dentro de algum tempo.
ou em 1 hora, ou em 2 horas, ou num dia, numa semana, tá? Clientes chegando ao caixa de um supermercado. Não esquece, variável tempo é importante. Então, cliente chegando ao caixa do supermercado pode ser numa hora, pode ser em 2 horas, pode ser em um dia. Tá? Então, acidentes com automóveis em uma determinada estrada. Número de carros que chegam a um posto de gasolina. Número de falhas em componentes por unidade de tempo. Número de requisições para um servidor em intervalo de tempo. Então, gente, muitas vezes, o administrador, o gestor de alguma coisa, ele tem que ter essa noção do tempo, né? Ele tem que ter essa noção para não ficar, por exemplo, muita fila. Então, vamos supor uma cabine de pedágio, uma não, né? Uma praça de pedágio. Então, quantas cabines de pedágio tem que estar abertas? Para evitar que fique muita fila. Então, ele vai fazer aí alguma continha. É claro que muitas vezes o gestor acaba não fazendo conta nenhuma, né? Se tiver muita gente, ele abre, se não tiver, ele não abre. Mas só que ele vai ter que ter gente lá para trabalhar, tá? Então, ele vai ter que ter uma noção. Se ele fizer os cálculos estatísticos, ele vai ter uma noção muito boa e dificilmente vai errar. Claro que sempre tem um certo nível de confiança, tá? Então, sempre tem um grau aí de acerto e um grau também, claro, de erro, né? Então, o cálculo da distribuição de Poisson. Então, vamos ver como que é feito esse cálculo da distribuição de Poisson. Então, a fórmula é P de x igual E elevado a menos lambda, isso aí é uma letra grega, tá? A letra grega lambda, vezes lambda elevado a x, tudo isso dividido por x fatorial. Então, notem que agora, na estatística, começa a aparecer algumas fórmulas, né? Até então, a gente não estava lidando com muitas fórmulas, até no trimestre passado. A gente até tinha, mas agora vocês já repararam que já apareceu mais fórmulas que o trimestre passado inteiro, né? Então, a gente vai trabalhar mais com cálculos mesmo, mais com fórmulas. E essa daí é o cálculo da distribuição de Poisson. Então, não se assustem aí, porque não é tão difícil assim as contas. Nós temos, então, ó, de novo, E, que é um número constante. Esse E é igual ao π, né? Acho que todo mundo conhece o número π, que é 3,1416, lá, alguma coisa. Esse número E também é um número constante. Vale 2,7183. Coloquei aqui as 4 primeiras, né? Mas como o π ele é um número irracional, tem infinitas casas decimais. A gente vai usar as 4 primeiras, tá? Então, na sua calculadora, provavelmente tem um Ezinho lá, tá? Muito provável que lá na sua calculadora tem esse Ezinho. Vou até olhar aqui na calculadora do celular, mas toda calculadora científica, ela tem esse E aí, tá? E o lambda, quem é? O lambda é a média. Tá? Então, eu vou ter sempre uma média envolvida. E esse lambda, eu coloquei assim, número esperado de sucesso. Mas a gente pode colocar, se você quiser colocar uma observação, se você está com seu caderno na mão, coloca observação. O lambda é a média, tá? Então, lambda é o número esperado de sucesso. X é o número de sucesso procurado e o E, como eu falei, é uma constante. Tá? Então, E sempre vai ser 2,7183. De novo, não precisa gravar o número E, porque tem na sua calculadora. Tá? Você pega a calculadora do celular e olha para você ver se não tem um Ezinho lá. Tem que aparecer esse E. Sempre no modo científico, né? Então, vamos para um exemplo de como que a gente faz essas contas, então, de Poisson. Quando que se usa, né? As lâmpadas de iluminação de uma empresa são substituídas em uma média de 8 lâmpadas por dia. Qual a probabilidade de amanhã ter que substituir, né?
5 lâmpadas serem substituídas, nenhuma lâmpada ser substituída, até 3 lâmpadas serem substituídas. Gente, se a média é 8 lâmpadas, então vamos supor, por que a pessoa vai querer fazer essa conta? Então, ele tem um cálculo de estoque, ele tem um determinado número de lâmpadas no estoque. E não pode faltar. Dependendo do que, não pode faltar essas lâmpadas. Vamos, aí está colocando uma empresa, mas essa empresa poderia ser um hospital. Será que dá para poder faltar lâmpada no hospital? Vai dar para deixar um paciente num quarto escuro? Não, né? Então, o gestor do hospital, ele tem uma noção. Se ele fizer uma estatística, ele vai saber quantas lâmpadas queimam por dia. E ele, se fizer algumas contas, ele vai saber quantas lâmpadas ele tem que ter no estoque para que não falte lâmpada, ou que para que a chance de faltar lâmpada seja mínima possível, né? 0,0001%. É claro que pode chegar a acontecer uma catástrofe, né? Que daí a estatística não vai explicar esse tipo de coisa. Mas para dias padrões é possível fazer as contas para que saiba-se quantas lâmpadas ele precisa ter no estoque. Então vamos lá. Ó, eu coloquei a fórmula aqui em cima, acho que está bem visível aí, né? Aqui em cima, ó. Está visível a fórmula no canto superior direito, gente? Tá sim. Beleza, então. Então, as lâmpadas de iluminação dessa empresa são substituídas uma média de 8 por dia. O que é esse 8? Esse 8, gente, é o lambda, tá? Esse 8 a gente chama ele aqui de lambda. Às vezes, vamos supor que você vai buscar na internet distribuição de Poisson, eu vou passar exercício e você vai lá buscar na internet. E aí você vai ver que muitas vezes usa-se outra letra, a letra grega mi, tá? Falar, mas o professor passou errado. Então a letra que usa aí não importa muito, né? O livro que eu estou usando, ele usa lambda. Normalmente se usa lambda, mas pode-se usar outras letras aí. A letra grega mi também é bastante usado, ao invés dessa lambda, tá? Então vamos lá, média de 8 é o lambda. Aqui só tem né? Duas variáveis, que é o lambda e o x, porque o e é um número constante. Na letra A, então diz o seguinte: 5 lâmpadas serem substituídas. Então, qual a probabilidade de 5 lâmpadas serem substituídas? Quanto que vale o x na A? 0, 1, 2, 3, 4, 5, só o 5, o que vocês acham? Parecido com um binomial, né? A ideia aqui é muito parecida com aquele binomial. Só o 5, né? Esse aqui, Cinco. 5 lâmpadas é só o 5, Sim. né? Isso, só o 5. Só o C que vai usar até 3 lâmpadas, vai 1, 2 ou 3, igual o outro exercício. Isso. É muito parecido, né? Os exercícios de distribuições, o raciocínio é muito parecido. As fórmulas são diferentes. Então, o C, você já viu que está lá, até 3 lâmpadas. Então, não é só o 3. Até 3 seria quanto mesmo? Até 3 lâmpadas? Quais? É o 0. Não esquece do 0, hein, gente? Quando coloca assim até 3, não esquece do 0. Porque 0 também é possível, tá? Então, na verdade, ele quer saber qual a chance de até 3. Vamos supor que ele tem 3 lâmpadas lá no estoque. Só tem 3 no estoque. Não tem mais nada do que isso. Qual a chance de até 3 lâmpadas serem substituídas? Porque se for 4, ele não tem mais lâmpada no estoque, tá? Ele só tem 3. E aí, se ele fazendo a conta até 3, ele sabe qual a chance, diminuindo de 100%, qual a chance de faltar lâmpada, né, nesse estoque dele no outro dia.
Então, vamos lá. Letra A, 5 lâmpadas serem substituídas. Então, o lambda é igual a 8 e o x ele é igual a 5. Sempre, gente, eu sempre falo isso para vocês. Primeira coisa é escrever a fórmula. Se você estiver escrevendo no computador, se você estiver fazendo primeiro no caderno, eu acho, né, que é mais produtivo você fazer isso no caderno e depois você pode passar lá para o computador. Mesmo que você vá usar os cálculos no Excel, mesmo que você vá usar os cálculos na calculadora, mas escreva isso, escreva. Toda vez que você escreve, você acaba gravando alguma coisa, tá? Por menos atenção que você esteja, né, dando naquele momento para aquilo que você está escrevendo, toda vez que você escreve, você acaba gravando. Então, é importante, principalmente cálculo, você escrever. Então, primeira coisa, escreve lá, lambda igual a 8. Ah, mas quem que é lambda? É a média, tá? É o número esperado. Então, espera-se que 8 lâmpadas vão queimar. Espera-se. Está dizendo que vão queimar, quer dizer que a média foi aquilo. Espera-se que amanhã tenha 100 casos novos de Covid. Estou chutando, tá? Espera-se que amanhã tenha 100 casos novos de Covid. Por quê? Porque a média dos últimos dias foi de 100. Então, Covid, eu só estou dando um chute, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Que amanhã, então, espera-se a mesma coisa, tá? Espera-se a mesma coisa. Em um dia. Então, aqui, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui. Eu tenho lá, P de x é igual a I elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a x. Vou substituir. No lugar do lambda, eu vou colocar 8. Tá? No lugar do lambda, vou colocar 8. No lugar do x, vou colocar 5. É padrão, gente, a gente escrever do jeito que eu fiz aqui, ó. P de x igual a 5. Fecha parênteses. Esse parênteses aqui, esse aqui do lado esquerdo, não tem conta nenhuma envolvida. Aqui é só uma anotação do que eu estou fazendo a conta, tá? É assim lá na binomial, vai ser assim na outra distribuição que a gente vai ver. Isso aqui é padrão, então esse lado esquerdo eu escrever o que eu estou calculando, não só deixar o P de x, tá? Então, P de x é o quê? P de x igual a 5. Ou, às vezes, pode até suprimir o x, colocar só P e entre parênteses 5. Mas o 5 não pode ser suprimido daqui. O 5 tem que aparecer, tá? Para a hora que alguém vê essa conta, sabe do que se trata, sabe do que eu estou fazendo a conta, afinal de contas, né? Então, aqui, a probabilidade de ser substituída 5 lâmpadas em um dia. Então, gente, ó, eu tenho que fazer E elevado a menos 8 vezes 8 elevado a 5 dividido por 5 fatorial. Vamos ver se vocês olharam lá na calculadora, acharam o número E? Tem que elevar esse E a menos 8. Como que faz isso lá na calculadora, hein? Dá uma olhada na calculadora. Alguém faz aí para mim quanto que é E elevado a menos 8. Deu um número grande, professor. Não sei se está certo, não. Grande? É, Então, 2,71. você levou E a 8, então. É, eu levei negativo. Tem que ser menos 8, porque ele é um número grande. Só que, como é elevado a menos 8, ele é um número muito pequeno, na verdade. 0,00033. Como que está escrito aí na sua calculadora esse E? Tá só o E mesmo? O meu tá um E e um X. Um E e um X? Isso. É esse Para mim mesmo. só tem o E, mais nada. Para Na mim minha também é só o E.
Na minha calculadora eu tenho que fazer o E, o acento, que é o elevado, né? O acento circunflexo, e menos 8. Na minha calculadora é assim. A sua, alguma que tiver o X, provavelmente você vai ter que colocar o E e entre parênteses menos 8. Senão ele não vai fazer a conta. Na calculadora do computador deu 5, menos 5,2817. 5? Eu não sei se tá certo nessas calculadoras aqui. Na calculadora do computador? Que daí no meu celular não tem. Não. Esse. Olha que tem, hein? Olha O meu tem direitinho o aí. E, mas tem um xizinho em cima. É isso, o xizinho. O xizinho, na verdade, é o menos 8, né? Agora, eu só não sei se no tua... Vai depender da calculadora. Normalmente, quando tem o xizinho, você vai colocar o número primeiro e depois aperta a tecla. Por exemplo, você coloca mas aí menos ele 8. abre um parênteses. Aí ele já abre? Ele já abre. Então, você coloca o E, escreve menos 8, fecha parênteses e dá um igual. Menos 8, e fecha parênteses e dá um igual. Daí deu 0,0033. Isso, E mais um é monte isso de aí. número. É isso aí. É 00,03. Eu tinha usado só o E aquela hora, não deu certo, não. O E com X dá. É o E com xizinho, né? O E só Cada o E não dá, não. calculadora aparece de um jeito. Por isso que ontem eu comentei assim, quem tinha HP, porque daí HP é mais fácil de eu falar, até dá para colocar as teclas dela. Porque científica tem muito modelo, né? Tem muito modelo. Eu vou te dar uma olhada na calculadora do computador depois, qual é o modelo dela aqui. O meu computador é um Alcer, então o modelo, não sei. Então, tenta terminar. Eu já mostrei a conta, né? Eu não vi, eu Volta tava aqui. olhando a calculadora. Gente, o E elevado a menos 8, ele tem que dar 0,0003. Na verdade, vai dar mais número aí, né? Eu estou usando 4 casas decimais. Mas não vai ser 0,003, 0,00 e vai número aí, né? O 8 elevado a 5, aí acho que é mais fácil para fazer. 8 elevado a 5 na calculadora aí deu 32.768. Faça 8 elevado a 5 também. Dividido por 120. Aí eu faço a multiplicação e depois eu faço a divisão, dá 0,0916. E não esquece, né? Vezes 100%. Vezes 100 para dar em porcentagem, né? Então dá 9,16%. Então a chance de eu substituir 5 lâmpadas é de 9,16%. Se localizaram nesse E aí? Tô tentando. Qualquer coisa, gente, se você não achar o E, se ficar em dúvida como faz, usa um número, né? Usa o 2,7183 e leva. Tá? E não esquece, né? Cuidado com o negativo aí, tem que usar ele. Se você não usar também o negativo, vai dar errado. Tem que colocar o sinalzinho de menos ali, senão a conta vai ficar errada. Professor, Letra B. Pois não, pode falar. Na calculadora, o fatorial é qual letra mesmo? Ou tá o X com o pontinho de exclamação, ou tá um N, ou tá só o pontinho de exclamação. Você tem que achar o ponto de exclamação, ele que é o fatorial, né? O meu tem um X entre parênteses. Agora, será que é esse? Deveria ter um X com pontinho de exclamação. Ah, não, eu achei um N com exclamação. Ó, eu já achei. Peraí, a minha não é, a minha calculadora do celular é só o ponto de exclamação fatorial.
Não, eu tô fazendo na calculadora do computador. Daí tem um N com um pontinho de interrogação. Então É é esse aí, então. Ah, então tá bom, obrigada. O detalhe do fatorial que quando você for procurar, em qualquer tipo de calculadora, é o ponto de exclamação, né? A letra que vem antes, ou nem se tiver, às vezes não tem letra nenhuma, é o ponto de exclamação. Tá, obrigada. Nada. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a conta. O lambda é o mesmo, né? Não mudou, porque é as mesmas 8 lâmpadas queimando por dia. Só que agora a chance de substituir nenhuma lâmpada. Ou seja, amanhã, qual a chance de não queimar nenhuma lâmpada? Sabendo que a média é 8. É muito provável que essa chance seja bem remota, né? Seja bem pequena. Se todo dia queimar 8 lâmpadas, amanhã não vai queimar nenhuma. Sou uma pessoa muito sortuda. Então vamos lá, P de x igual a zero. Nenhuma, então, é zero, né? Então toda vez que aparece nenhuma, é zero. P de x igual a zero. Elevado a menos 8 vezes 8 elevado a zero dividido por zero fatorial. Aqui, gente, o elevado a menos 8 vai dar o mesmo valor que você fez na outra conta. Tá? Então vai dar o 0,0003. 8 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, qualquer número menos o zero, né? Porque 0 elevado a zero não é. Qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Zero fatorial também é igual a 1. Você pode até fazer no calculador o zero fatorial. Mas isso é por definição. Tá? Então foi feita uma definição, assim, zero fatorial é 1. Porque se a gente fosse decompor o zero, ia dar zero também, né? Então, zero fatorial, por definição, é igual a 1. Então, a pessoa que foi lá, criou o fatorial, ela definiu que zero fatorial ia ser igual a 1. Então, fazendo a continha, dá 0,003 vezes 1, dividido por 1. Então, dá 0,003. Vezes 100, não esquece do vezes 100, dá 0,03%. Então, a chance de não queimar nenhuma lâmpada é de 0,03%. Quase nada, né? Letra C. A letra C é a que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tem que tomar mais cuidado na hora de fazer ela. Até 3 lâmpadas serem substituídas. Até 3 lâmpadas, gente. Então vai ser... A fórmula eu coloquei do lado, né? Mas o importante é saber que conta que eu tenho que fazer. Até 3 eu tenho que fazer de 0, de 1, de 2 e 3. Tá? Então, é P de x menor igual a 3. Notem que mudou aí como que escreve, né? A nomenclatura agora mudou. Não é igual, é menor igual a 3. E como a gente está falando de variável discreta, ou seja, só pode ser número inteiro, não vai queimar meia lâmpada, né? Eu nunca vi queimar meia lâmpada, pode até ficar meia fase lá, mas meia lâmpada queimar vai ser difícil. Então a lâmpada queima ou a lâmpada não queima. Se ela tiver pretinha lá, ela está queimada, mesmo que pareça que está meio acesa. A lâmpada tem que ser substituída ou não, tá? Então, até 3 lâmpadas serem substituídas. É P de x menor ou igual a 3. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer 0, eu tenho que fazer 1, eu tenho que fazer 2 e tenho que fazer 3. O 0 a gente acabou de fazer. Não precisa fazer a conta de novo. Não vai mudar o 0 na letra C. A vantagem disso aqui, às vezes, que uma letra acaba respondendo a outra. Aqui o 0 só vai ajudar a gente, né? Não precisa fazer de novo a continha para o 0.
Então, P de x igual a 0 já foi feito, é 0,03. Eu tenho que fazer o quê, então? Tenho que fazer o de 1, o de 2 e o de 3. O de 1. Então, P de x igual a 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. E o lambda continua sendo o 8, né? Agora você vai lá e substitui elevado a menos 8. 0,003. 8 elevado a 1. Dividido por 1 fatorial, que é 1 mesmo. Fazendo a multiplicação e a divisão, vai dar 0,24%. Gente, o que é maior, 0,24 ou 0,03, hein? Por cento? Qual dos dois é maior? 0,3. Como mesmo, professor? É o 0,03. Qual é maior, o 0,03 ou o 0,24? 0,03. Eu acho que é o 0,03. Acho que é o 0,03. Uhum. Eu acho que é o 24. É o 24. Ó, nota que no 3 aí tem uns... 0,03. É 003. É a mesma comparação de 3 e 24 aí, né? Nesse caso aí, mesma comparação do número 3 e do número 24. Então 003 é menor, né? Então a chance de queimar 0 é menor e bem menor do que queimar uma. Embora queimar uma também deu 0,24%. Então a chance é bem pequena. Só que a gente vai somar, né? Agora o P de x igual a 2. Então, igual a 2, eu vou substituir no lugar do x, vou colocar 2. E aquele e elevado a menos 8 vai continuar igual. Se eu tiver sem conta aqui para fazer, o e elevado a menos 8, ele continua igual. Não precisa ficar fazendo ele toda hora, né? Se você anotar ele aí no cantinho, ele vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre e elevado a menos 8 ali. Nesse exercício, né? Em um exercício. Já que a média se mantém constante. Então, e elevado a menos 8 vezes 8 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado, 64. E 2 fatorial. Se você fizer ele ali na calculadora, mas 2 fatorial é bem simples, né? Porque 2 vezes 1 vai dar 2. Fazendo a continha aí. Gente, às vezes eu uso mais casas do que eu mostro aí no computador, tá? Então, às vezes, você vai fazer a conta e fala, nossa, mas o meu aqui deu um pouco diferente, tá? Nesse caso aí, eu não me lembro se eu usei mais casas. Fiz a conta hoje, mas eu não lembro se eu fiz mais casas. Mas, às vezes, Você vai usou, fazer... professor, se fizer assim com o seu, não dá certo. Tem que usar Não vai, né? mais 2 casas para dar Eu certo. usei mais casas. Então, Sim. quando você for conferir aí, eu uso... Na verdade, não usei mais casas, eu uso todas as casas, né? Eu não fico pagando para fazer conta. Então, eu faço a conta, do jeito que está na calculadora, já pego e já vou multiplicando, dividindo. Porque daí você chega mais próximo. Se usar aqui, você acaba perdendo. Ainda mais como é um número muito pequeno, né? Então, a probabilidade aí é um número muito pequeno. Eu gosto de usar mais casas decimais. E o 3. Então, x igual a 3. E elevado a menos 8, continua lá. Sendo 0,003. O 8 ao cubo, né? 8 elevado a 3, 512, dividido por 3 fatorial. Aí, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 fatorial. Então, nós temos a continha ali. Vai dar 0,02862, que é 2,86%. Não sei se vocês estão percebendo, está só aumentando. Tá? Está só aumentando. Isso vai aumentar até quando? Na verdade, vai aumentar até quando chegar próximo da média. Quanto mais próximo da média, vai ser a maior probabilidade de acontecer no outro dia. Porque espera-se, na verdade, a média. Tá? Então, quanto mais próximo da média a gente tiver, mais próximo da maior probabilidade do dia a gente vai ter também. Só que não é, e a conta não terminou, né?
Como que a gente termina a conta? Somando todos? Somando todos. Dá 4,20%. Então, se a pessoa tiver três lâmpadas lá no estoque, vocês acham que tá bom 3 lâmpadas no estoque? Vocês acham que vai atender amanhã, por exemplo? Tem uma chance boa de atender? Ou não? Qual a chance dele atender amanhã? Se queimar até 3 é 4,20%. Eu acho que é menos. Ó, se ele tiver 3 lâmpadas no estoque, a chance de ele atender, falando na chance de ele atender, não é a chance de não atender, é de 4,20%. Quer dizer, tá pequeno, né? A chance de atender alguma coisa é 4%. Não tá bom isso não. Então tem que ter mais lâmpadas nesse estoque aí, porque a chance dele atender tem que ser uma chance grande, tem que ser uma chance bem maior do que 4,20%. Né? Você não trabalharia com isso daí, não tem muito sentido. Se a pessoa está lá e fala, a chance de eu atender meus clientes amanhã é de 4%, quer dizer, está ruim, hein? Está muito ruim. É muito mais fácil você conseguir não atender do que atender, trabalhando com essa probabilidade. Então tinha que ser no mínimo pelo menos 50%. Eu acho que até mais, né? Até mais. É. Até mais. Se a gente está falando em atender alguma coisa, até mais. Porque 50% é metade, né? Então a chance amanhã. Pensa bem se fosse algo muito mais grave. Vamos supor que você vai fazer uma cirurgia e o médico fala assim para você: a chance de você viver é de 50%. Tá bom para você? Não, aí é difícil. Tá ruim, né? Assim, quer dizer, a Horrível. chance de eu morrer é de 50, né? Se De você viver 50? virar a chance, né? Fala, putz, a chance de eu morrer é de 50, assim, tá bom não. Vamos lá, então, vamos para o exercício. Agora eu gostaria que vocês tentassem fazer pelo menos a letra A ou somente a letra B. Mas vamos lá, tenta fazer um desses aí. Ó, o gerente de um banco afirma que, em média, olha aí, apareceu a média. A sua agência tem que administrar a devolução de 7 cheques por dia por falta de fundo. Então, todo dia não, né? A média é de 7. Então, tem dia que vai devolver mais, tem dia que vai devolver menos. Mas ele sabe que a média é 7. Então, qual a probabilidade da manhã ter que devolver? Menos que 5, exatamente 5 e mais do que 5 cheques. Então, vamos lá para a continha aí. Tentem fazer isso daí. Menos que 5, tem que fazer o que mesmo, hein? O 5, 4, 3, 2, 1 e o 0. 5 não, menos que 5. É isso, 4. Começa no 4, tá errado. Só até o 4. Enquanto vocês tentam, eu vou colocar esse exercício lá no Excel e mostrar também no Excel como é que faz. Tá dando para ver minha tela aí, do?
Pessoal, eu vou passar para vocês lá no Excel, então, como é que faz isso, tá? Deixa eu sair aqui e mostrar o Excel para vocês. Acho que estão conseguindo ver o meu Excel aí, né? Sim, professor. Beleza, então. Ó, muito parecido com o binomial. Eu vou escrever lambda aqui, que é o nome da letra, porque para fazer o símbolo aqui, eu vou gastar mais tempo do que escrever lambda, tá? Mas é a letrinha grega lá, lambda. Então, o lambda, quanto que vale nesse exercício? Vale 7. 7, tá? E parecido com o que eu fiz no outro, eu vou colocar assim, ó, P de x igual, e vou fazer de 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é o que pede ali. Zero, 1. Outra coisa, gente, que talvez alguém não saiba, no Excel, quando você quer uma sequência, por exemplo, é de 1 em 1, né? Então, 0, 1. Eu seleciono as duas aqui, tem que selecionar as duas, espero fazer a cruzinha preta e arrasto. Então, ele preenche a sequência para você, tá? Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você não precisa ficar digitando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, vamos supor que você quer de 2 em 2. Tá? Então, 2, 4, ele vai entender que é de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. 3 em 3, ou quanto for, né? Então, ele vai entender a sua sequência. Só que ele vai entender os dois primeiros, né? Então, você coloca a diferença que você quer ali de quanto em quanto e arrasta, tá? Então, se alguém não sabia, eu acho difícil, mas é só fazer assim. Então, gente, a distribuição binomial era distribuição binomial aqui no Excel. Como será que é a distribuição de Poisson aqui no Excel, hein? Olha só, é distribuição de Poisson. Eu vou clicar no FX, tá? Vou clicar no FX. Então, X é o número de eventos, na verdade é o número que eu quero, o 0. A média é esse 7 aqui, e vou apertar o F4 para travar a célula. E vou escrever falso, porque eu não quero cumulativo, eu quero fazer a conta de cada um. Então, ele fez para 0. E aí eu arrasto até 5, porque eu sei que eu vou precisar até 5. Pronto. Esse é todo o serviço que você tem que fazer aí no Excel. Coloco o símbolo de porcento. Vou usar 2 casas decimais, então eu aumento o número de casas decimais. As contas estão aqui. Agora basta você ver o que cada letrinha aqui vai pedir, menos do que 5. O que eu tenho que fazer? Vou ter que somar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Exatamente 5. Eu vou ter que pegar o 5. Mais do que 5. Eu vou deixar vocês pensarem. Eu vou responder, mas não hoje. Mas vou deixar você tentar fazer o mais do que 5, tá? Gente, ó, de novo, para fazer no Excel, se você for olhar esse vídeo depois, ou se você ficar só olhando o meu Excel aqui, às vezes você acha que eu digitei P de X igual a 0 numa célula só, né? De novo, né? Ó, P de X está sozinho nessa célula
E o 0 está sozinho aqui, porque o Excel entende o número somente se tiver somente número. Você não pode escrever x igual a 0 no Excel. Ele não vai entender que aquilo é um número, tá? Tem programa que entende. O Excel não entende. O Excel, o número é um número, né? Para ele, número é número que está na célula sozinho. Então, não adianta escrever x igual a alguma coisa. Então, eu fiz de 0. Tem que fazer até o 10, professor? Oi? A letra C tem que fazer até o 10, daí é mais assim? A letra C tem que fazer até o 10? Não, porque pode devolver mais do que 7. Ou, desculpa, mais do que 10? Pode, né? Bom, Pode devolver, sei lá, 50 cheques num dia. A letra C vai ter 2 jeitos de fazer, tá? Vai ter 2 jeitos de fazer. Você poderia fazer... Bom, já vamos responder, né? Você poderia, mais do que 5, é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui fica fácil de fazer no Excel. Você poderia fazer até ficar um número bem pequeno, tá? O que é um número bem pequeno? Ó, eu vou fazer, então, só para você ter uma noção. Vou fazer porque eu estou fazendo no Excel, tá? Ó, ainda 16, 014, eu vou fazer mais ainda, vou fazer mais. Ô professor, como funcionaria a sua aula se fosse presencial? Porque querendo ou não, o Excel ajuda muito. Então, a gente ia fazer tudo na mão. Puxa. Não, a gente fazia tudo na calculadora. Até o semestre retrasado, que eu dei estatística, tudo na calculadora. No Excel, às vezes a gente ia 1 ou 2 aulas, né? Aqui, a gente está tendo essa vantagem, já que a gente tem desvantagem de não ter o professor na sala, que muitas vezes eu acho, na minha opinião, o professor na sala é diferente, né? É diferente porque você consegue tirar as dúvidas, às vezes, com maior clareza. Mas, em termos de conta, nós estamos ganhando muito mais aqui, né? Em termos de conta mesmo, de Excel. Porque o Excel é uma ferramenta poderosa, muito poderosa para estatística. Porque, querendo ou não, no trabalho que você for trabalhar estatística, você vai trabalhar no Excel, né? Não na calculadora. Sim, não, você vai ter que trabalhar com computador, né? Não tem jeito. Não tem jeito, tem que trabalhar com computador. E onde que a gente tem alguma marca específica para comprar essa calculadora? E onde encontra? A calculadora é difícil falar para você assim, né? Porque, ó, a gente vai usar, eu acho que a gente vai usar no semestre que vem, HP 12C. Só que, se tiver do jeito que está, se a aula for online, é mais fácil fazer no Excel também a matemática financeira, né? Também. Só que para estatística, por exemplo, qualquer calculadora científica, ela é muito boa. Eu gosto muito da Cássio, né? A Cássio é uma ótima calculadora para estatística. Só que para matemática financeira ela não é boa. Para matemática financeira já é melhor, sem dúvida nenhuma, né? HP 12C. Ela é muito melhor do que a Cássio. Né? Então, para estatística é a Cássio, para matemática financeira HP 12C. Então, compra HP 12C. Eu não sei nem se eu indicaria para você comprar alguma coisa nesse momento, hein? Não, mas assim, Porque não é para comprar, é que daí eu ia começar a pesquisar, né? Ah, sim. É uma calculadora que já foi muito caro, depois já baixou um monte, aí hoje em dia já está num preço razoavelmente, até assim, razoavelmente caro, na minha opinião, né? Porque ela tinha baixado demais, né? Por causa do dólar. Mas hoje, aqui no Brasil, você vai pagar mais de R$300 na HP 12C. Eu vou infartar. Ela é uma calculadora cara, né? Não é uma calculadora barata. Ela já chegou a custar aqui no Brasil 100, 120, 130, mas o dólar está quase R$6, né? Não, é por isso que é bom você agora começar a ver o valor, né? Porque vai que você pega uma promoção. Sim, claro, vai sim, né? Vai que aparece uma promoção boa. Claro. Tá bom, obrigada. Gente, ó,
Então, só para dar uma noção nesse exercício. Mais do que 5 seria do 6 até quando isso aqui virar 0, tá? Então, eu somaria do 6 até aqui, ó. Até esse 20 aqui, porque deu 0 já no 20. Então, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, o Excel já somou aqui embaixo para mim, ó. Dá 69,93. Então, a pergunta que o Héctor que fez é a seguinte aí, se fosse na sala de aula, a gente estaria fazendo na calculadora. Gente, fazer esse tanto de conta que eu fiz aqui, ó, de 1 a 20 na calculadora, não dá para fazer em 5 minutos, né? Não dá para fazer. É pegar aquela fórmula e fazer a conta continha por continha. Basta você fazer umas 2, 3, você vai ver quanto tempo que vai demorar para fazer as contas, tá? Não é tão demorado quando você pega a prática, mas quando você ainda está, né, aprendendo, você vai demorar um pouco para fazer na calculadora. E o Excel basta arrastar, né? Basta fazer uma e arrastar. Essa aí é a dificuldade que você vai ter. Gente, não vou dar resposta desse exercício, tá? Não vou dar, vou deixar vocês pensarem. A gente vai encerrar a aula por aqui hoje, aí na próxima aula a gente continua. Na próxima aula a gente vê mais uma distribuição, aí eu passo uma lista de exercício e na quarta-feira eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? Então, próxima aula a gente vê a próxima distribuição e na quarta-feira a gente vê exercício, tá ok? Ok, professor. Beleza, então, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Semana, até a próxima aula. Boa noite, professor.